Esse artigo pretende refletir sobre a técnica da regência de orquestra consolidada no século XX e seu ensino, fundados nos modelos de representação métrica. Para isso, a primeira parte do trabalho consistirá em uma breve consideração histórico-evolutiva da regência. Em seguida, será analisado um trecho da performance de Daniel Barenboim da Sinfonia número 2, Opus 36 de Beethoven, em que o regente contradiz alguns princípios técnicos prescritos no Tratado de Regência de Joseph Labuta. Nosso intuito é refletir sobre tais inobservâncias dos cânones, a fim de especular sobre suas possíveis justificativas, bem como suas consequências para a execução, visando apontar possibilidades de enriquecimento do arcabouço gestual do regente. Há inúmeros prismas possíveis para uma história da regência. O breve panorama cronológico aqui apresentado tem como foco o gesto do regente. Mais especificamente, quer-se compreender de que modo se dá, historicamente, a consolidação da representação coreográfica dos padrões métricos silenciosos como um fundamento didático. Grosso modo, pode-se dizer que o advento da polifonia é um marco para o surgimento do embrião da moderna regência. A radical mudança do discurso musical da homofonia para a polifonia levanta a necessidade de uma referência temporal clara para os cantores, uma vez que estes passam a desempenhar vozes independentes em uma textura agora mais intrincada. O regente, nesse caso, seria um providenciador de um pulso unificante, o tactus, muitas vezes de maneira audível, pela percussão de objetos como cajados, arcos de instrumentos e maços de partituras. A figura do mestre de capela é crucial no desenvolvimento da regência. A obra de Johann Mattheson é significativa acerca da atuação do mestre de capela. Na descrição de Mattheson, este seria um sujeito de profunda formação musical, artística, filosófica e humanística, responsável por coordenar os grupos musicais durante ensaios e apresentações públicas, geralmente ligadas às práticas litúrgicas, sendo, salvo raríssimas exceções, também o compositor da música executada. Sob a ótica que nos interessa aqui, do regente como performer, pode-se dizer que durante os séculos XVI, XVII e boa parte do XVIII, essa atividade consistiu em garantir uma orientação temporal aos músicos. No caso da música instrumental, temos também a figura do regente a partir do teclado, realizando baixo contínuo, ou do violino. O fato, porém, de reger a partir de um instrumento não altera a essência da regência praticada, uma vez que os regentes instrumentistas ou acentuavam no toque os tempos de referência ou mostravam os mesmos através de batidas com os pés no chão ou ainda emitindo sons bucais. A partir do último quarto do século XVIII, alguns fatores contribuem para pressionar o regente no sentido de sua especialização. A música de compositores como Beethoven e Schubert, além de demandar uma orquestra consideravelmente maior, traz em si uma série de dificuldades rítmicas e de equilíbrio que dificultam uma execuibilidade coesa e apropriada por parte do coletivo de músicos. Salienta-se ainda a crescente exigência estética por parte do público burguês durante os concertos. Para esse público recém-formado, consumidor de arte e cada vez mais urbano, um regente que circulasse entre os músicos sem posição fixa, muitas vezes gerando um ruído intermitente com seu bastão, era um elemento perturbador àquele espetáculo que se queria profissional. É isso que Hector Berlioz parece ter percebido em 1831, após visitar o Teatro San Carlo, em Milão. O compositor francês teria dito: "Devo dizer que o ruído desagradável produzido pelo regente, percutindo a estante com seu arco, me incomodou bastante. Eu asseguro, entretanto, que se não fosse assim, os músicos não seriam capazes de manter o pulso." É dentro desse contexto que Berlioz se torna um dos pioneiros na sistematização dos padrões silenciosos para a marcação dos compassos. Estes são os modelos binário, ternário e quaternário defendidos por Berlioz em seu tratado de orquestração. As modernas estéticas pós-tonais do século XX aumentam exponencialmente o grau de exigência dos regentes, e estes se transformam em uma entidade autônoma em torno da qual uma técnica específica se desenvolve. Nos diversos tratados publicados ao longo do século XX, os padrões métricos silenciosos, ou modelos de indicação gestual dos compassos, assumem um status pedagógico basilar. O método que escolhemos para problematizar a análise da performance de Barenboim, que faremos adiante,
é o Basic Conducting Techniques, de Joseph Labuta. Notadamente, nos interessam dois aspectos particulares desse trabalho, que a rigor se relacionam entre si: o gesto preparatório e o plano imaginário básico de regência. Segundo Labuta, o gesto preparatório é um tempo extra, um tempo de aprontamento. Do ponto de vista mecânico, o gesto preparatório pode ser dividido em dois momentos: o tempo de preparação, ou tempo de aprontamento, e o tempo de chegada, ou tempo efetivo. O primeiro momento é composto por um flick de pulso que demarca o exato ponto de saída, ou tempo de preparação, seguido pelo movimento ascendente da batuta, ao qual deve corresponder uma inspiração por parte do regente. Complementarmente, o segundo momento corresponde à descida da batuta e o consequente toque no mesmo ponto onde ocorreu o flick inicial, marcando a ocorrência do tempo efetivo. O movimento completo de Labuta para o gesto preparatório, então, seria: ainda acerca do gesto inicial, Labuta alerta para que não haja nenhuma quebra no movimento uma vez disparado o flick inicial. Isso significa que, tendo o desenho atingido o topo, este não deve hesitar na descida, tampouco despencar aceleradamente, mas quedar naturalmente em direção ao ponto de chegada. O autor utiliza a imagem de uma bola quicante, cuja fluidez e naturalidade dinâmicas devem ser replicadas no gesto do regente. O segundo ponto da técnica labutiana do nosso interesse, o plano imaginário básico de regência, representa uma mudança de paradigma em relação a algumas teorias. Em oposição aos modelos apresentados por Berlioz, por exemplo, em que os tempos ocorrem em espaços distintos, Labuta defende a existência de um plano imaginário básico de regência para orientar os desenhos métricos. Ou seja, não só todos os tempos efetivos dos compassos ocorrerão no mesmo plano, quanto os tempos preparatórios deverão tanger essa mesma linha imaginária, localizada um pouco acima da linha do umbigo. Portanto, um típico compasso quaternário labutiano seria: lançaremos mão da interpretação de Daniel Barenboim da Sinfonia número 2 em Ré maior, Opus 36 de Beethoven, com a orquestra West Eastern Divan, a fim de observarmos como o maestro se relaciona com os aspectos da técnica aqui explorados. Assistiremos o trecho do primeiro movimento, que vai desde o compasso 273 ao compasso 284. Interessa-nos observar a proposta gestual de Barenboim para os compassos 280, 281, 282 e 283. Para o ataque do compasso 280, o regente realiza o gesto de preparação e indica com ênfase, utilizando também a mão esquerda, a chegada no Fá em sforzato. Para o ataque do próximo compasso, no entanto, o regente não realiza o gesto preparatório. Sendo assim, o Sol sustenido do compasso 281, também em sforzato, é indicado subitamente com abaixar de ambas as mãos, tocando um plano imaginário que se encontra consideravelmente mais baixo do que o anterior. Em seguida, temos a indicação do início do compasso 282, fortíssimo, agora com gesto de preparação e seu respectivo gesto de chegada ocorrendo, ambos, em uma linha imaginária média. Durante o compasso 282, o maestro reflete em seu gesto físico o perfil musical notado nesse trecho, um arpejo ascendente de dominante em apogiatura, elevando seus dois braços paralelamente em patamares até o início do compasso 283, que é aqui tido como ponto culminante desse trecho. Nesse momento, os dois braços do regente estão levantados e o plano de regência para o primeiro tempo do compasso 283 se localiza acima da cabeça do maestro. Observemos as imagens de Barenboim em que as linhas vermelhas indicam o que seriam os planos imaginários básicos de regência sugeridos por Labuta e as linhas azuis descontínuas
marcam onde efetivamente ocorreram as indicações de ataque pelo maestro. Nota-se, em perspectiva com a técnica labutiana, que apenas no compasso 282 o plano de regência efetivado pelo maestro coincide com aquele defendido pelo teórico. Ainda, observando as imagens dos 4 compassos comparativamente, percebe-se que cada início de compasso é indicado em um plano de regência distinto dos demais. Do ponto de vista estritamente técnico, nesse pequeno trecho analisado, vemos a inobservância dos 2 aspectos da técnica labutiana. Primeiramente, temos o não respeito à ideia do plano base de regência, uma vez que cada primeiro tempo de compasso, dos compassos 280 ao 283, ocorre em um plano distinto. Também não é seguido à risca o preceito do gesto preparatório, visto que o compasso 281 é indicado por um gesto súbito, com a descida direta dos braços, havendo nesse caso o tempo de chegada prescindindo do tempo de saída. De modo análogo, o compasso 283 é indicado sem um gesto preparatório ortodoxo, em consequência do levantamento dos braços, paralelamente ao arpejo, realizado ao longo do compasso 282. Sendo assim, a regência de Barenboim parece se justificar menos como um esquema técnico e mais como uma explicitação física de um sentido musical. Primeiramente, vemos que a coreografia do regente perfaz um paralelo com a estrutura dinâmica desse compasso. Fica claro, nos compassos 280 e 281, que os pesos pretendidos pelo regente nos sforzati são propositadamente indicados com planos inferiores à linha média de regência. No entanto, esses sforzati ainda estão no contexto do crescendo, que se inicia em 274. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o gesto de Barenboim indica os acentos notados nesses 2 compassos, ele posterga todo o direcionamento do crescendo para a chegada em fortíssimo do compasso 282, momento para o qual reservou sabiamente o plano imaginário de regência médio, aproximadamente à altura do umbigo e consideravelmente mais alto que os planos dos 2 compassos anteriores. Entretanto, embora já tenhamos atingido a máxima dinâmica notada nesse trecho, fortíssimo, ainda não atingimos o clímax nessa frase, que Barenboim quer que ocorra somente no compasso 283, momento em que se sucedem as resoluções das apogiaturas e ouve-se, de fato, o acorde de sétima da dominante. Para tanto, Barenboim ainda guarda uma surpresa, que é a elevação gradual dos braços ao longo do compasso 282 para a veemente chegada no compasso 283, que se dá com os braços completamente erguidos verticalmente, marcando o plano de regência mais alto possível. A técnica da regência, sintetizada no desenho dos padrões métricos, encerra em si um paradoxo. Se por um lado essa resposta histórica a uma prática antes ruidosa, não sistemática e caótica simboliza uma evolução espacial referencial na relação regente versus instrumentistas, por outro, tais padrões, tomados isoladamente, podem se mostrar precários frente à infinita gama expressiva do discurso musical. Considerando os compêndios de técnica da regência, constata-se uma carência de abordagens que extrapolem os padrões métricos básicos, embora, com frequência, regentes experientes lancem mão de sinais alternativos à técnica canônica para indicar suas intenções musicais. Nota-se, portanto, que com a técnica da regência, tal como ocorre em diversas áreas do conhecimento, há uma defasagem entre a produção teórica e a prática. Esse artigo tenta mostrar a necessidade de se refletir sobre novas possibilidades gestuais do regente, a fim de se diminuir a distância entre o conteúdo dos métodos e a atividade real da regência. Embora, como vimos, novos gestos já estejam presentes nas performances, estes os são de maneira intuitiva, representando saídas personalistas para determinadas ideias musicais. O intuito aqui é tomar o caminho de registrar metodologicamente novas possibilidades comunicativas, portadoras de mais significação musical, que possam enriquecer os compêndios de técnica da regência.